Bom dia, pessoal. Bora lá comigo tomar um cafezinho, porque o pãozinho eu já comi, né? Porque tem pessoas que têm toque, né? Escutando as outras comendo, né? Minha filha tem toque, ela não gosta de ver, assim, escutar pessoas mastigando. Ela sai de perto. Então eu entendo, né? Eu entendo perfeitamente. E aí, olha, preparei aqui um café para tomar e falar com vocês, gente. Tive um sonho tão gostoso essa noite, tão gostoso, sabe, tão leve. E fazia tempo que eu não tinha, assim, sabe, um sono tão gostoso e sonhar tão gostoso, né? É muito bom a gente sentir isso, porque a correria, né, da vida, vai para cá, vai para lá e estressa um pouquinho, né? E eu tava ontem, gente, quando eu fiz o vídeo lá dessa outra clínica que provavelmente eu vou ficar, tava um pouquinho nervosa porque é um pouco longe daqui, é uma clínica muito boa, sabe? Mas eu gosto de trabalhar mesmo com os meus pacientes pop, né? Que eu tenho aqui pro lado de Osceola, São Cláudio. Mas enfim, a gente tem que ir aonde o dever manda, né? E pela conversa que eu tive com o meu patrão, provavelmente eu vou ficar ali mesmo. E ali o meu horário vai ser das 11 às 6 da tarde. E o que eu, sabe, achei muito bom nesse horário, eu vou falar para vocês. Porque às vezes eu levanto 6, 7 horas da manhã, né? E ontem deu tempo de eu limpar aqui a casa, não fazer aquela faxina, né? Mas dar uma varrida, limpar o banheiro, que eu gosto de sempre estar com o banheiro bem limpinho. E é um horário para mim trabalhar depois das 11, mas é o que Deus está permitindo, né, gente? Então, em tudo, dai graças a Deus. É uma clínica muito bonita. Ali eu tô com 5 pacientes, sabe? E a maioria deles todo andam, então não faço tanta força, sabe? E aí o meu patrão colocou eu por esse horário, porque ele sabe que de quinta e sexta eu tenho a minha paciente particular minha, sabe? Que a família paga. Então eu passo lá para colocar ela na cama, sabe? Aí eu uso aquela grua que é tipo assim um elevador, né? E aí eu sei usar isso bastante, sei manusear bem. E a família tem desse elevador e ele sobe assim, sabe, pela escada. Então você tem que ter, né, uma técnica para usar ali. E graças a Deus, a primeira vez que isso daí eu fui ver aqui nos Estados Unidos. No Brasil eu nunca tinha visto, na época que eu trabalhava, né, no hospital. Mas agora já deve estar tendo, porque eu já vi alguns vídeos, eu acompanho algumas meninas, né, que trabalham na área, e eu vejo que aí no Brasil tem também. Então você tem que ter uma técnica, né, de usar ali os botãozinhos para subir, porque imagina, o paciente sobe assim, né, pela escada. Aqui tem essas casas muito grandes, tem muitas escadarias. Então eu vou lá, eu troco ela e ponho na cama tudo e venho embora para minha casa, né? Ali é só 2 horas. Então já tô faz tempo, mas o que eu tava vendo, assim, sabe, que como Deus faz as coisas, né, gente? Porque eu gosto de levantar bem cedo. O meu metabolismo sempre foi de levantar cedo
E eu tava falando assim, nossa, não tá dando para eu ir muito, né, na academia, porque os meus horários estão bem doidos. E eu tava ficando triste com isso, né? E eu nunca trabalhei nesse horário assim, das 11 às 6, para ficar fixo. E pela conversa que eu tive ontem com meu patrão, provavelmente eu vou ficar nesse lugar das 11 às 6. E quinta e sexta, como eu falei para vocês, que eu tenho essa minha paciente particular faz anos, é só 2 horinhas, eu vou ali. Então, aí eu saio dali às 6, vou entrar nessa minha outra paciente às 7 e saio às 9. Às vezes, se eu termino rápido, eu venho embora mais cedo. Quanto a isso, não tenho problema com a família, sabe? Eu tô com ela já tem o que, uns 3 anos, com esse paciente particular. E é assim que eu me viro aqui nos Estados Unidos, né? E o incrível, né? Como a gente tem que ser grato a Deus, né? Porque o meu patrão, ele já tinha me oferecido de ir para essa clínica. Só que vocês sabem, a Sandra tem um jeito pop, eu sou isso que vocês estão vendo, assim, né? Para quem me vê quando eu mostro a cara, né? Sabe como eu sou. E eu me sinto bem sendo eu mesma. Agora ali não, ali já tem que ter um pouco de mais, de etiqueta, todas essas coisas, enfim. Mas eu que prove a Deus para mim nesse momento, né? Provavelmente eu vou ficar ali fixa. E são os pacientes assim que, graças a Deus ali, eu tô com 5 pacientes, todos caminham, todos andam, sabe? Me receberam super bem, mas são pacientes assim, sabe? De classe diferente da minha, né? E vocês sabem que eu não minto para vocês, embora eu morando aqui nos Estados Unidos, eu continuo sendo a mesma Sandra que eu era no Brasil, sabe? Esse negócio de você ter dupla face é muito perigoso, gente. Muito perigoso mesmo. E quando você é muito realista, quando você é muito sincera, às vezes as pessoas não entendem, né? Não entendem. E eu não vou mudar, né? Porque eu já mudei com esses anos pra cá. Na minha juventude, não, sabe? Ai, a gente esperneia, porque jovem, né? Tem aquela garra de querer justiça, isso, aquilo. Mas a vida ensina a gente, né? Respirar fundo. E faz 2 dias, eu não vou mentir para vocês, eu estava muito entristecida, né? Porque a gente vê umas coisas e às vezes a gente quer alertar e às vezes as pessoas não entendem. E aí eu voltei, sabe, gente, naquele mesmo dilema que eu já vivi outras vezes, que é quando você sabe de alguma coisa muito grave e você quer falar para a pessoa, mas você sabe que naquele momento a pessoa não vai entender e pode, né, ficar pior. Então eu decidi ficar no silêncio, sabe? Eu decidi ficar no silêncio, porque eu sei que lá na frente a pessoa vai ver. Gosto muito dessa pessoa, das outras que estão junto ali com ela, mas tem coisas que, sabe, a gente tem que esperar o momento certo, esperar o momento de Deus e pedir, né, para Deus tirar a venda dos olhos da pessoa, porque às vezes você tá ali junto com o seu inimigo. E eu muitas das vezes eu demoro assim, sabe, para perceber. Só que graças a Deus nessa parte eu tenho uma memória que eu começo a recapitular tudo, sabe? Desde o começo, como a pessoa chegou, como que foi, as falas das pessoas, né? E desculpa, gente. E é assim que eu sou. Então eu lembro quando eu já contei esse testemunho aqui para vocês, né? Quando eu estava na igreja, tinha um casal
que veio do Brasil. Nossa, gente, muito boa aparência, muita boa pinta, sabe? E esse casal lá na igreja chegaram assim só com as malas, né? Então a igreja, né, fez chá de panela, um deu um sofá, outro deu, sabe, mobiliou o apartamento para o casal. E o casal já começou, né, a engrudar que nem chiclete no pastor. E já começou, né, fazer as coisas ali na igreja, assim, ter um... Não era cargo, mas estava fazendo mais do que alguém que tem cargo. E eu sempre observando aquilo, né, porque tinha irmãos ali esperando uma oportunidade faz anos, trabalhando duro na construção, né? Todos os cultos ali, abria a igreja, assim, antes do pastor chegar, antes do povo chegar, porque aqui, como é ar-condicionado, então, quando desliga, o lugar fica muito, muito abafado. Então, para economizar, né, por exemplo, a igreja, todos os lugares, a maioria faz isso. Desliga o ar-condicionado quando não está usando. Então, na época, quando tinha os cultos, aí esses irmãos iam mais cedo, trabalhava no brick. Chegava no brick que eu falo é na construção, tá, gente? Eles trabalhavam assim duro, porque trabalhar na construção é um trabalho muito pesado. Chegavam na casa, tomavam banho, corria lá para a igreja, para quê? Para ligar, né, o ar-condicionado, para a igreja estar arejada, para quando os irmãos chegassem, o pastor, sabe? Então eles arrumavam ali, via o que estava desarrumado, ia arrumar. Tinha essa dedicação e eu achava muito bonito isso. E isso quem fazia era aqueles, o menos, né, da pirâmide. Vamos supor, tipo assim, os obreiros. E eu achava, sabe, um trabalho assim com excelência. Eles iam no banheiro, ver se estava limpo, ver se tinha papel higiênico, todas essas coisas, sabe? Porque eu sei de tudo isso? Porque eu sempre fui, quando eu estava na igreja, de chegar muito cedo, sabe? Porque para mim, quando eu estava na igreja, porque eu fui assim, criada assim, sabe? Eu gostava de chegar na igreja e ficar 1 hora ajoelhada orando, sabe? E eu achava também muito estranho isso, mas a gente entendia, porque é pelo trabalho. Aqui nos Estados Unidos não dá para você querer ter a igreja do Brasil aqui, assim, igualzinha, porque aqui as pessoas trabalham muito. Isso daí eu entendia, mas eu, quando tinha oportunidade, eu ia mais cedo e tava ali esses irmãos, né? Às vezes ia com a sua esposa ali e eu ia ali no meu cantinho, orava e ficava ali assim meia hora, 1 hora, 40 minutos, sabe, antes do culto chegar. E aqui é assim, o culto vai começar 7 horas, começa assim 7h30, 15 para as 8 e termina muito tarde às vezes. E eu sempre, sabe, estranhava isso, porque de domingo, culto aqui nos Estados Unidos, eu chegava na igreja às 6 horas, né, por causa da oração. O culto era para começar às 7, às vezes começava às 7h30, 15 para 7, porque não chegou fulano, porque não chegou o pregador, tudo. E às vezes o culto terminava às 10 horas. Eu já saí da igreja de domingo quase às 11 horas. E veja bem, aqui nos Estados Unidos as crianças, né, elas levantam cedo para ir para a escola. E uma vez aqui, a professora me chamou, falou assim: Sandra, por que o Felipe e a Miriam dorme tanto segunda-feira na escola? Sabe, aí eu entendi. Claro que eu não falei que era por causa da igreja, tudo, porque aqui nos Estados Unidos uma coisinha assim, eles fazem, sabe, um alvoroço. E eu via tudo isso, né? Mas voltando desse casal.
E esse casal, a igreja mobiliou, fez tudo. E eles começaram assim na igreja, gente. Curso disso, curso daquilo. E cada apostila era, olha, estou falando disso daí de anos atrás. Era de 20, 30 dólares. Imagina, uma igreja que tem quase 300 membros, né? E eles davam esses cursos. E era um puxa-saquismo daqui, dali, sabe? Cheguei a conversar com eles, eles tinham uma boa, assim, fala, né? Simpáticos, cativante. E a igreja ficou apaixonada, principalmente o pastor com a esposa. Na época, eu limpava casas, né? E eu fui limpar um escritório, né, de um cliente que eu tinha. Eu limpava a casa dele e limpava o escritório. E nesse mall do escritório tinha várias salas que as pessoas alugavam. Aí eu passei, eu vi ali a foto do casal, eu falei, epa, nossa, mas que estranho. Eu olhei pelo vidro, estavam colocando cadeiras, assim, que nem de igreja. Eu falei, pastor e pastora. Eu falei, meu Deus do céu, eles estão traindo o nosso pastor. Só que eu fiquei tão assim em choque, gente. Essa é a Sandra, eu tô falando quem eu sou, tá, gente? Eu fiquei tão em choque que aí na época eu tava casada, eu falei pro meu marido, ele falou, Sandra, não adianta você falar, porque o pastor dele não vai acreditar em você. Você viu que o casal ali comanda tudo, né? E para vocês terem ideia, na época a gente tinha já celular, mas não era o celular que tirava foto, nada. E eu falei assim, meu Deus, né? Querendo falar pro pastor e a esposa dele. Aí resolvi ficar quieta, né? E aquele puxa-saquismo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Demorou dias. Aí o pastor, né, terminou o culto e falou, irmãos, eu preciso fazer uma reunião com os membros da igreja. Quem não é membro não é obrigado a ficar, mas se quiser ficar pode participar, né? E aí ele começou a falar, sabe? Aí ele começou a falar, ele falou assim, olha, o casal tal, eles abriram uma igreja e vocês viram que hoje a nossa igreja estava vazia porque ele levou metade do pessoal da igreja. E, sabe, como eu tinha comentado com uma amiga minha que o esposo dela era presbítero, não, era diácono, né, lá da igreja, ela contou pro pastor, ele falou, irmã Sandra, depois dessa reunião eu preciso falar com a irmã. Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí ele contou, chorou, tudo ali e tal, né? Aí terminou a reunião, todo mundo foram embora. Aí foi eu e a esposa dele lá no gabinete dele. Sentamos, a gente tava assim, ele falou assim, irmã Sandra, eu tô muito chateado com você. Aí eu falei assim, mas com o que, pastor? Ele falou, olha, eu gosto muito do seu jeito, você é muito disciplinada na hora, no culto, tudo. Só que você me entristeceu. Eu falei, o que eu fiz, pastor? Ele falou, irmã Sandra, eu tô sabendo que você sabia que esse casal tinha alugado um lugar que ia abrir igreja e você não me falou. Aí eu falei, ai meu Deus, minha amiga foi e contou pro marido, o marido contou pro pastor, né? E o que foi verdade. E aí eu falei assim, pastor, eu vou ser bem sincera pro senhor. Eu vi, eu sabia, porque eu vi ali a foto deles, né, onde que eles estão agora. Eu vi as cadeiras, eles estavam arrumando ainda. E eu não falei nada pro senhor, porque eu sabia que se eu falasse naquele momento, o senhor não ia acreditar em mim. Porque várias vezes, bastante irmãos
estavam comentando que estavam tentando alertar o senhor desse casal tá fazendo isso, aquilo, aqui, e o senhor aplaudindo. Então, como eu via que o senhor andava com ele para baixo e para cima e ajudando eles de todas as maneiras, coisas que tem irmãos aqui que passam necessidade e vocês não ajudam, eu falei assim, eu prefiro ficar quieta, sabe? E aí ele começou a chorar, sabe? Ele falou assim, você me entristeceu muito. Eu falei assim, olha, eu sinto muito se eu entristeci o senhor, mas eu tenho certeza absoluta que se eu falasse, o senhor não ia acreditar em mim. Como muitas pessoas aqui falou que eles já tinham comprado o carro, não, falou que ia dar entrada, não deu, estava devendo para um, estava devendo para outro, porque eles não trabalhavam, sabe, gente? Eles vieram aqui com a intenção mesmo de abrir uma igreja, né? E eu falei assim, olha, o senhor viu, e como eu via que quando os irmãos vinham no senhor e falava, e tentava falar, e os irmãos ficavam chateados porque o senhor não acreditava, achava que era inveja, né, essas coisas, eu também me sentia assim e preferi, né, ficar quieta, né? E foi um auê isso, gente. Ficou assim, olha, eu vou falar para vocês, meses e meses, porque ele levou até os músicos da igreja, sabe? Eles levaram até os músicos, levou as pessoas que cantam, sabe? Ele pegou aqueles assim para, né, usar lá na outra igreja. E foi uma situação muito, assim, triste, sabe? Mas o pastor, ele não, depois ele, sabe, ele acho que ele caiu em si, ficou bastante triste, bastante abalado, ele com a esposa, sabe? E depois começou a normalizar, sabe? Assim, mas foi muito lento, porque a gente já tinha uma igreja bem estruturada, tudo, né? E foi isso que aconteceu. E ficou um ambiente assim, gente, para eu falar para vocês, eu acho que foi mais ou menos uns 6 meses que a gente ia pro culto, ficava assim, sabe, um olhando pro outro. E foi muito triste a situação. Porque eu falo isso para vocês hoje? Porque, gente, tudo tem um momento certo. E para quem, né, se diz crente, eu acredito que a pessoa tem que se revestir mesmo de espiritualidade. E o que eu vejo, principalmente aqui na plataforma, muitos entendedores, né, da palavra e abrem a Bíblia, tem aquela eloquência, Deus me revela isso, Deus me revela aquilo, sabe? E tem coisas que acontecem e eu falo onde que tá a espiritualidade, né, dessa pessoa, porque, poxa vida, né, a gente quer alertar, mas não adianta, né? Então, a gente tem que descansar realmente no Senhor. Mas quando se trata de alguém que você ama, que você gosta, né? E você vê que lá na frente a pessoa vai quebrar a cara e a pessoa nesse momento não te escuta, o único jeito, gente, é orar, sabe, por essa pessoa, entregar nas mãos de Deus, né? Porque eu sou assim, eu quando eu tô com alguns amigos, assim, sabe, eu visto a camisa, a vitória da pessoa é a minha vitória. Só que você não pode estar num lugar onde você tem que concordar com tudo que a pessoa diz. Por quê? Tem coisas que tem que ser debatida, né? E hoje eu me encontro nessa mesma situação, sabe? Em saber de algo muito sério e não poder falar para a pessoa, porque a pessoa não vai entender, né? Às vezes você conversa com uma outra pessoa, uma outra coisa, e a pessoa entende outra coisa, sabe? E fica muito complicado isso, gente.
Mas eu tava esses dias assim, fazia uma semana que eu tava com meu sono, sabe, acordando até de madrugada, com isso, né, que eu montando assim o quebra-cabeça, eu falei, meu Deus, mas eu não tenho como falar, né, e com essa pessoa, infelizmente, né, e eu não ligo não, gente, sabe, de ser julgada, de ser taxada, de ser assim caluniada, porque lá na frente a gente vê, né? Mas eu oro com carinho, eu oro a Deus, sabe, que Deus realmente revele a essa pessoa, né? Porque a coisa é muito, muito séria e essa situação me fez lembrar o que aconteceu comigo nessa época, sabe? Na igreja. Então tem momentos para todos, né, gente? E eu sempre falo assim, Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul, ele chegou ali, ele até cortou, né, um pedacinho lá da túnica para mostrar para Saul. Ele falou assim, olha, eu tive a oportunidade de ceifar a sua vida, mas eu não vou tocar naquele que Deus, né, já usou um dia. E ali, mesmo assim, com a atitude de Davi, Saul não se compadeceu. Saul perseguiu Davi de todo quanto é jeito, né? Então é isso, gente. Sabe? Por isso que eu tô deixando um pouco de fazer algumas lives. Tô muito bem esses dias, sabe? Parece que eu tô respirando bem, mas de um lado eu tô preocupada com essa pessoa, porque eu não posso falar no momento. Eu sei que quando ela descobrir, vai chorar, vai... Porque é uma pessoa muito dócil, assim, muito comovedora, mas eu não posso fazer nada nesse momento, sabe? E é assim, gente. E na plataforma a gente tem que ter muito, muito cuidado. Porque tem pessoas que se acercam com sapato. Quando você... Olha, às vezes você tá achando que é uma pessoa, depois é outra, sabe? Mas quando você descobre, você fala, meu, eu não acredito, sabe? E fica muito difícil, né? Então, eu tô dando um tempo com as lives, essa, né, do Mundo Gospel, esse. Provavelmente eu vou voltar com as lives falando de outros assuntos. E quem se sentir bem pode vir, quem não se sentir não tem problema nenhum, tá? Mas eu é pela minha paz espiritual, gente. Eu tô me sentindo bem e Deus me deu esse horário aqui das 11 às 6. Eu levanto cedo, dá tempo de eu limpar a minha casa, gente. Às vezes eu ficava, sabe, 2 semanas sem limpar. Vocês vê tudo aqui assim, olha, arrumadinho, tudo assim. Mas às vezes você tocava assim, tava veludo de tanto pó. Então eu tô tendo esse tempo, né? Mas é isso que está acontecendo, as pessoas vêm, me perguntam, muitos... Porque lá no TikTok, gente, tem uma ferramenta muito boa, diferente do YouTube, que ali você pode escrever mensagens, né, para a pessoa. E as pessoas perguntando, gente, eu não fiz aliança com ninguém, sabe? Simplesmente, eu tô ouvindo o que o advogado falou, né? Sabe, faz as suas coisas, sabe? E diante de tudo isso que está acontecendo, essa dúvida, essa desunião, sabe? Essas indiferenças, depois lá na frente vai passar e eu não tenho raiva da pessoa, não tenho. Agora, eu fiquei triste porque eu fui ver a pessoa, né? Saiu do meu YouTube, mas não tem problema, né? E assim é a vida, gente, sabe? Você não precisa pisar em cima dos outros para conseguir alguma coisa, porque a verdade, uma hora ela aparece, né? E era isso que eu queria falar para vocês, que sobre essa treta gospel, eu me afastei um pouco, por quê?
É um assunto, né, dos ex-trans lá do pastor esse. Eu só entrei porque ele realmente me atacou, mas eu não acerquei aquele para poder me vingar, entende? Eu não me aliei, não busquei ninguém para me aliar. Eu fui porque eu vi que a pessoa estava na justiça e sabe, porque se você tem alguma coisa, vai na justiça, né? E ele foi o único. Mas eu espero que Deus dê vitória, sabe? Que Deus dê mansidão, porque eu já conversei, né, muito com essa pessoa. É uma pessoa carinhosa, quebrantada, chora e tudo, mas é triste, né, quando você vê que tá acontecendo isso e você não pode fazer nada, porque é a permissão de Deus, né? Então, deixando bem claro para vocês, gente, não é que eu tô fugindo, não é que eu recuei, mas tem coisas que já, no meu caso, eu já não tenho que estar resolvendo aqui na plataforma, né? E desde o momento que eu tomei essa decisão, Deus já me abriu porta de trabalho. É uma clínica que todo mundo na companhia gostaria de trabalhar. Eu, no meu caso, eu tô indo lá porque é ossos do ofício. Eu tenho um contrato com o meu patrão. Então, onde ele me mandar, eu vou. Mas eu prefiro trabalhar com os meus pacientes pop, sabe? Que são parecidos como eu e tudo. Mas, enfim. Mas lá também, por mais que as pessoas são um pouco mais finas, me receberam bem, não tem esse problema, sabe? E é isso, gente. Então, às vezes, né? Vocês vê lá o povo de Jericó, né? Quando Josué chegou ali, todo mundo, soldados de Jericó, dando risada, né? E aí o que Josué fez, né? Deu uma pequena recuada e ficou girando. E o povo falando, nossa, essas pessoas são doidas, né? São isso, são aquilo. E cada girada Deus falava, né, com Josué. E vocês sabem o fim que Jericó teve. E assim é na vida, gente. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre na nossa vida. Mas se cumpre desde o momento que a sua confiança esteja somente em Deus, né? E é isso, pessoal. E outra coisa, né? Que mais eu ia falar? Não, mas isso eu vou falar outro dia. Mas era isso que eu queria hoje, tomar o meu café com vocês. E orem pela vida dessas pessoas, sabe? Orem para que Deus dê luz, Deus, sabe, mostre, sabe, aonde está o erro. E infelizmente, às vezes a gente machuca aquele que está sendo mais leal com você. E é muito triste, né? A gente vê a pessoa quebrando a cabeça e a gente não podendo fazer praticamente nada. Então o jeito é só orar, né, pessoal? Deixa eu terminar aqui. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Até o próximo vídeo. Tchau.